melhor sobre a Bíblia, como que a Bíblia veio parar até nós, veio chegar até nós, o que é inspiração quando nós falamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, o que nós queremos dizer com isso. Essas questões que nós vamos trabalhar hoje, elas vão ajudar vocês em muito a resolver vários e vários problemas teológicos que vocês possam vir a ter no estudo bíblico ou na própria vida pessoal de vocês. Visto que isso daqui é uma introdução, eu vou deixar para o Jânio uma apostila de aproximadamente 200 páginas sobre esse tema aqui. Eu peço que aqueles que tiverem condições imprimam em caderno e tenham em casa e vão lendo aos poucos. É um assunto um tanto desafiador, mas é necessário que seja estudado, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos avançar. O que vai acontecer? Eu vou estar apresentando em tópicos. O primeiro tópico é a inspiração bíblica. O que é inspiração bíblica? Terminou o tópico, você tem alguma dúvida? Pode levantar a mão e pode perguntar que eu vou estar respondendo, tá bom? Então eu vou explicar o tópico. Se tiver alguma dúvida, eu respondo, nós avançamos. Se tiver alguma dúvida, eu respondo. E assim nós vamos. A ideia é que vocês não saiam daqui com dúvidas sobre o assunto, tá certo? Então, nós vamos falar sobre inspiração. Nós falamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. O que nós queremos dizer quando falamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós precisamos entender que existe uma dinâmica que nós podemos chamar de revelação e inspiração. Onde Deus revela, nós temos Deus revelando para o profeta e o profeta agora escrevendo. O conteúdo que o profeta recebe, nós consideramos que é dado por meio de revelação. E inspiração seria o processo que leva o profeta a escrever. Nós vamos discutir isso com um pouco de mais detalhes. Então, revelação quando o profeta recebe o conteúdo e inspiração quando ele passa o conteúdo para o papel, certo? Por exemplo, esse verso aqui ele é um verso chave quando tratamos desse assunto. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, um verso que certamente vocês usaram e usam muito nos estudos bíblicos. Diga-se de passagem, essa palestra vai ficar para vocês, viu? Vocês podem pegar ela no computador da igreja depois. E também vai ser disponibilizada na internet para vocês assistirem quantas vezes quiserem depois. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então é dito que toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. Aqui nós temos uma palavra grega que é theopneustos, tá? Essa palavra ela é formada por duas palavras, theos, que é Deus, e pneuma, que é espírito. Aqui nós temos uma palavra que está no nominativo do grego. Então nós temos uma tradução literal seria soprada por Deus. A ideia é de que a palavra foi soprada por Deus, tá? Que toda a escritura foi soprada por Deus. E nós vamos entender um pouco melhor isso já já. O léxico grego de Johannes Low e Nida diz que essa tradução, essa palavra deve ser traduzida por escritura inspirada por Deus e também pode ser traduzida por escrituras cujo escritor foi influenciado por Deus ou guiado por Deus. A ideia é que Deus guiou essa escritura. A ideia é essa. Essa palavra ela nos traz essa nuance. Então, quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, quando nós estamos falando de inspiração bíblica, quando você for explicar para alguém que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós estamos falando que Deus guiou o profeta a escrever o que o profeta escreveu. Se nós avançarmos aqui, esse teólogo lá da Andrews, que escreveu essa obra fascinante, O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, o Fernando Canali, ele diz o seguinte: que tipo de ação o termo indica, se referindo ao termo theospneuto, né? Ele diz assim: Paulo não faz uso de palavras que prontamente poderia ter recorrido como falar, escrever ou ditar. Essas palavras provavelmente eram específicas por demais para descrever adequadamente o papel de Deus na produção da Bíblia. Um termo menos específico foi necessário para descrever uma ação que havia se manifestado de muitas e variadas formas. Afinal de contas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Esse é um ponto importante de nós entendermos. A revelação ela é dada de diversas formas.
O anjo se manifesta e entrega algo para o profeta sonha, o profeta tem uma visão, o profeta tem uma impressão, Deus fala com ele. Então você tem várias formas. E o que o Carnale defende é que, inclusive essa palavra que nós estamos falando, ela aparece só uma vez no Novo Testamento, ela só vai aparecer aqui no Novo Testamento. E o que ele defende é exatamente que Paulo ele usa uma palavra que ela não é específica. Por quê? Porque quando nós falamos de inspiração, não se enquadraria nem no falar, ou seja, toda a escritura é falada por Deus, não se enquadraria no toda a escritura é escrita ou ditar. Que nós vamos avançar um pouco mais, nós vamos entender aqui a ideia do ditado verbal, que é uma ideia muito perigosa, que existe, que permeia e que muitos adventistas até mesmo acreditam nisso, e é uma ideia muito perigosa que nós precisamos tirar de nossas mentes. Mas avançando um pouquinho para nós entendermos, 2 Pedro, aí, capítulo 1, versículo de 1 a 20, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Isso aqui é importante. Ele está dizendo que jamais uma profecia foi dada por vontade humana, mas os homens falaram impelidos pelo Espírito. E aqui é interessante, porque nós temos uma expressão grega que é feromenoi, que indica a ideia de carregar, sustentar, dar apoio, levar adiante, impelir. Ou seja, a ideia é que literalmente o Espírito Santo levou a palavra, ele levou. Então, quando nós estamos falando de inspiração, novamente, a ideia é onde o Espírito Santo leva, o Espírito Santo guiou eles para escreverem o que estavam escrevendo. Então, o que nós temos? Nós temos Deus dando a sua... Acho que a bateria está limpa. Nós temos ali no início, nós temos Deus entregando, tá? Nós temos feromenoi, nós temos Deus entregando, e nós temos o termo teospneuto, que seria, o inspirado seria o processo por completo, desde como a mensagem chegou até a mensagem parar no texto escrito, grafê em grego. Então, esse processo todinho, ou seja, o que basicamente o texto está nos dizendo, que esse processo todo é guiado por Deus. A expressão que se usa é inspirado. Tiago, como isso se dá em detalhes? Nós não sabemos. Infelizmente, alguns temas na Bíblia nós temos menos detalhes do que gostaríamos. E quando nós falamos de revelação e inspiração, esse é um dos temas. Nós temos menos detalhes do que nós gostaríamos. Para falar a verdade, nós temos 2 versos chaves, temos outros versos sobre o assunto, mas os principais versos sobre o assunto é exatamente esses 2 versos que nós temos aqui. Timóteo e Pedro, são os 2 versos que nós temos dentro. Agora, eu gostaria de ler um texto com vocês que pode ajudar a elucidar essa questão, que é 2 Samuel capítulo 23. Abram as Bíblias de vocês em 2 Samuel capítulo 23. Esse texto é um texto que vocês precisam ter anotado na Bíblia de vocês. É um texto muito importante. 2 Samuel, capítulo 23. Capítulo 23, versículo de número 2. Olha só que interessante esse texto. 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 2, diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então veja, aqui é Davi falando. O Espírito do Senhor, diz ele, né? O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a palavra dele está na minha língua. Veja, a declaração ela é bastante clara. O Espírito Santo falava por intermédio de Davi. Como se dava necessariamente todo o processo em detalhes, nós não sabemos. Mas o fato é que Davi alega que ao ele falar, ele estava falando aquilo que o Espírito Santo havia colocado aonde? Na língua dele. Certo? Então, esse é um ponto muito importante de ser entendido. Então, quando nós falamos de inspiração, toda vez que você escutar o termo inspiração, saiba que o termo inspiração está relacionada com o fato de que os profetas, eles falam aquilo que é de Deus. Eles não falam o que é deles. Certo? E esse texto exemplifica bastante. Agora, quando nós falamos de inspiração, algumas coisas precisam ficar claras, tá?
Quando nós falamos quando nós denominamos revelação, nós estamos falando do processo cognitivo pelo qual as informações e conceitos encontraram na Bíblia, né? Encontrados na Bíblia, chegaram até a mente dos seus escritores. Então, quando nós falamos de revelação, quando se fala de revelação bíblica, é o processo pelo qual as verdades de Deus chegam até o profeta. Então, pode ser por meio de um anjo, pode ser por meio de anjo, pode ser por meio de uma visão, pode ser por meio de um sonho. Também pode ser ali Deus falando por meio do Espírito Santo ao profeta de uma forma que nós não temos muitos detalhes. Por exemplo, Davi diz claramente, o Espírito Santo falava por meu intermédio. Cadê os detalhes? Nós não temos. Mas o fato é, então, quando nós falamos de revelação, nós estamos falando as formas como a mensagem chegava até o profeta. Quando nós falamos de inspiração, Carnale observa o seguinte, a inspiração é a intervenção divina no processo da escrita através do que foi revelado ao autor. Assim, ele aperfeiçoa a transmissão e garante a confiabilidade do registro. Então, quando nós falamos de inspiração, nós estamos falando o processo, tá certo? Nós estamos falando do processo, nós estamos falando, como o Carnale diz aqui, o processo, tá? Da escrita através do qual foi revelado ao autor. Então, inspiração se refere ao processo, como que Deus guiou o autor a escrever. Agora, um ponto importante que nós precisamos entender é o seguinte, nós não cremos que o texto, olha, aqui eu vou falar uma coisa que precisa ser bem entendida, nós não cremos que o texto é inspirado. Nós não cremos que o texto é inspirado, nós cremos que o profeta foi inspirado. São coisas diferentes. Em nenhum momento a Bíblia afirma que o texto é inspirado. A Bíblia diz que o profeta é inspirado. E ele transmite um conteúdo inspirado. Por que isso é importante? Porque existem algumas ideias, como a teoria do ditado verbal, onde Deus teria ditado palavra por palavra para o profeta. Só que essa teoria ela é bastante problemática. Por exemplo, na Bíblia há algumas imprecisões. Por exemplo, às vezes um escritor diz que eram 4.000, o outro escritor diz que era 40.000. Você tem essas imprecisões. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro científico, nós temos que ter isso na cabeça. A Bíblia não foi escrita com a linguagem científica do século XIX, XX e XXI. A Bíblia não é escrita com essa linguagem. Os profetas, quando eles escreveram, eles não estavam preocupados com isso. E quando eles transmitiam conteúdo, às vezes eles citavam uma informação de memória. E ao citar de memória, ele pode se equivocar em um detalhe. Então, quando nós entramos nisso, nós falamos de uma linguagem imperfeita. A palavra de Deus é perfeita, mas ela foi confiada a homens imperfeitos. E aí vem a questão da linguagem, que às vezes você pode ter uma linguagem imperfeita. E aqui, falando ainda um pouquinho sobre a questão aí do ditado verbal, por que nós achamos que isso é infundado e impossível? Quando você lê a Bíblia, você percebe facilmente que você tem homens de classes sociais diferentes e com educação diferente. Um exemplo, você tem Pedro. Pedro é o quê? Pescador, uma pessoa simples. Você tem Lucas. Lucas é o quê? Lucas é um médico, certo? Então, Lucas, quando ele usa o grego dele, quando ele escreve o texto dele, Lucas usa uma linguagem extremamente rebuscada. Pedro, quando ele escreve, quando é ele de fato que está discursando, é extremamente simples. Um outro exemplo que você pode ter é Paulo. Paulo teve uma formação rabínica. Então Paulo ele usa uma linguagem, ele tem uma retórica, ele tem uma forma de falar, uma forma de argumentar extremamente complexa, que o próprio Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 ao 18, Pedro diz assim, o nosso querido irmão Paulo disse coisas difíceis de se entender. O próprio Pedro diz isso. Agora, quando você compara, por exemplo, o que Paulo escreveu com o que João escreve, a linguagem de João ela é muito mais simples, tanto no sentido gramatical no grego, quanto em termos de conteúdo. Por quê? Porque João era um indivíduo mais simples, ao passo que Paulo exerceu todo o melhor da educação rabínica dos seus dias. Então veja, Deus ele respeita a individualidade do profeta, a individualidade do apóstolo. Um exemplo claro disso você pode ter quando você pega Moisés. Moisés recebeu a educação egípcia. Moisés era extremamente versado nos mitos do mundo antigo. Moisés conhecia tudo. Agora você pega Amós, que era um boiadeiro,
Tem como você comparar eles intelectualmente. Agora veja, isso não indica que o que Moisés escreveu é mais palavra de Deus do que o Amós. Não, tudo é palavra de Deus. Mas nós precisamos entender isso para nós percebermos que existem diferenças no texto, porque também existiam diferenças sociais no conteúdo. É a mesma coisa, se você chamar um teólogo para vir pregar aqui no sábado de manhã, ele vai pregar uma mensagem que é verdadeira? Vai, só com uma linguagem muito mais rebuscada. Você chama um irmão que tem baixa escolaridade, ele pode pregar a mesma verdade? Pode, com certeza, ele vai pregar a mesma verdade e ela é menos válida? Não, porque a verdade é a palavra de Deus. Porém, a linguagem, ela vai ser o quê? Menos rebuscada. Então, isso você vê na Bíblia. De tal forma, então, que a ideia de que Deus ditou palavra por palavra, ela não cabe aí. Por quê? Porque se Deus ditou palavra por palavra, tudo teria que ser igual. Teria que ser tudo igual. Entendeu? Não teria que ter diferença literária, diferença de linguagem. Agora, um outro ponto nesse sentido que é bem interessante de mencionar é que na antiguidade havia uns escribas também. Então nem todo o texto foi Paulo que escreveu. Tem livros que tem o nome de Paulo, mas não foi Paulo que escreveu. Paulo falava e o escriba dizia. A mesma coisa na Bíblia hebraica. Por exemplo, o livro de Jeremias não foi escrito por Jeremias. O conteúdo foi dado por Jeremias, mas quem escreveu foi Baruque, o seu escriba. E a linguagem do livro de Jeremias é uma linguagem extremamente sofisticada. O hebraico do livro de Jeremias é um hebraico muito bom. Por quê? Porque quem escreveu foi um escriba profissional, que era quem? Que era Baruque. Então você tem diferenças. Agora veja, o que nós entendemos? O que nós entendemos? Então, o profeta ele é inspirado, a mensagem é inspirada. Mas a mensagem vem numa linguagem humana, que é o que muitas vezes imperfeita. Então, por exemplo, você tem aqui o processo de revelação e inspiração. Tá? O Espírito, né, inspira o profeta com uma visão, uma impressão, um conselho, um julgamento. E o profeta, o quê? O profeta começa a procurar frases, figuras literárias e expressões para levar a mensagem de Deus com precisão. Então, o que acontece? O profeta ele recebeu o conteúdo, agora o que ele vai buscar? Ele vai buscar dentro da linguagem dele, dentro daquilo que ele conhece da realidade, para tentar passar essa mensagem. Por isso que você tem diferenças entre os escritos bíblicos. Tá? Então ele vai procurar uma linguagem. E aí, isso daqui é interessante, porque aí entra uma questão, que para você estudar a Bíblia, por exemplo, é muito importante você conhecer o contexto histórico da Bíblia. Por quê? Porque eles usavam expressões da época dele. Vou citar uma questão bem simples aqui. Imagine que daqui 2000 anos alguém ache um texto escrito aqui da igreja de Araguari, aonde o pastor Helder mandou uma carta para um dos anciãos e ele diz assim: amigo, comi um trem e me fez mal. Comi um trem e me fez mal. Agora você imagina daqui 2000 anos as pessoas encontrarem isso. A pessoa vai pensar, o que é um trem? Aí eles vão, poxa, não, vamos voltar na história. Vai entender, um trem era isso. Mas um trem era muito grande. Como é que ele comeu um trem? Será que ele comeu um pedaço de ferro? Será que ele comeu? Aí a pessoa vai ter que fazer todo um estudo para entender que o mineiro tinha uma expressão que era comer um trem, ou seja, que era qualquer outra coisa. Vocês percebem? É que essas coisas elas acontecem conosco nos nossos dias. E nós acabamos não percebendo que acontecia a mesma coisa nos tempos bíblicos. Eles também tinham expressões que eram da época deles. Eles também tinham expressões que eram da cultura deles. E que quando você coloca essa expressão dentro do contexto cultural, ela dá uma vida para o texto. Eu vou citar um exemplo bem simples. Quando você lê Gênesis capítulo 23, verso 10, diz que ali que Sara tinha morrido, Abraão queria comprar um campo para enterrar Sara. Aí ele vai comprar um campo na caverna de Macpela. Para ele comprar isso daí lá em Macpela, o que ele precisava? Ele precisava fazer um negócio. Diz o verso 10 que ele foi falar com os filhos de Rete e diz que todos que passavam pela porta da cidade viam eles conversando. Para um leitor que não conhece o contexto histórico bíblico, esse verso não está dando informação alguma. Porém, a expressão na porta da cidade, ela é muito importante aí. Por quê? Porque no mundo antigo, o processo judicial acontecia na porta da cidade. Então, os anciãos, os sábios, eles ficavam na porta da cidade junto com os juízes.
Então, quando você queria comprar um terreno, você queria negociar alguma coisa, você ia negociar onde? Na presença dos juízes. Você negociava na porta da cidade. Em outras palavras, o que esse verso está nos descrevendo é um processo legal de compra e venda da época. Só que quando você lê correndo o texto, você nem percebe. Só que o texto está nos dizendo que Abraão fez uma compra de um terreno dentro de um processo legal da época. Tiago, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tudo. Poderia fazer uma aplicação prática para os nossos dias. Se Abraão, que é o pai da fé, um filho de Deus, agiu de acordo com os princípios daquela sociedade da época, de acordo com o sistema legal, quanto mais eu e você, que somos filhos de Deus. Então você percebe que quando você contextualiza, você entende o texto no seu contexto original, você consegue fazer uma aplicação para os nossos dias, que é uma aplicação adequada. Então por isso que é importante nós entendermos isso daqui. Quando o profeta escreve, ele usa expressões, palavras da época dele, frases da época dele, imagens da época dele. Então, nós como adventistas, nós aceitamos erros e imperfeições, e isso significa duas coisas. A primeira, a linguagem é aprendida desde criança e utilizada diariamente e aprimorada por estudos, viagens e leituras. Na linguagem não há sobrenatural. Então, basicamente, o que é isso? Eles aprendiam como nós, queridos. Você pegar uma pessoa que é extremamente viajada, você vai conversar com ela, vai usar expressões difíceis, vai conversar de uma forma totalmente diferente de uma pessoa que viveu a vida dela inteira no interior. A mesma coisa acontecia com os profetas. Então, pode haver erros e imprecisões. Isso desqualifica a mensagem bíblica de forma alguma. Apenas significa que nós temos uma mensagem que ela é perfeita, mas transmitida em uma linguagem que nem sempre é tão perfeita assim. O profeta pode errar, né, ortograficamente e cometer erros linguísticos como lapso de linguagens e lapso de memória que necessariamente que necessitam ser corrigidos pelos editores antes da publicação. Então, basicamente, o que acontece aqui? João, quando você vai ler o Apocalipse, João comete erros gramaticais de grego. Você tem profetas na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que eles cometem erros gramaticais de hebraico. O profeta também erra. Por exemplo, quem não se lembra aqui da história de Natã? O Davi disse que queria construir o templo, não foi isso? O que Natã disse para ele? Vai, constrói, emprega. Aí quando o Natã chega em casa, o que o Espírito Santo diz para ele? Não, senhor. Pode voltar lá. O Natã errou ou não errou? O Espírito Santo diz para ele, pode voltar lá e corrigir isso daí que você fez. Então o Natã teve que voltar. Você também tem questão de erros ortográficos na escrita, tá? E você pode ter erros de lapso de memória. Como eu disse, às vezes, por que às vezes você tem num texto um profeta dizendo que tinha 4.000 cavalos e outro diz que tinha 40.000? Mas o camarada foi citar de memória, teve um lapso de memória. Isso prejudica a mensagem? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós entendemos. Então, por que é importante entender o que é inspiração? Por que é importante entender o que é inspiração? Porque quando eu entendo de forma correta o que é inspiração, eu não vou correr o perigo de desacreditar da palavra de Deus como alguns acreditam. Por quê? Porque a pessoa ela imagina, olha, Deus ditou palavra por palavra, ou outros modelos. Aí a pessoa vai e lê, olha, mas um profeta disse isso, mas o outro profeta disse isso. Gente, tem uma contradição aqui. E aí a pessoa deixa de acreditar na palavra de Deus, não porque a palavra de Deus está errada, mas porque a forma como ela olha para a palavra de Deus está errada. Então, isso é muito importante. Queridos, eu estou passando várias informações aqui, e eu sei que são informações um pouco complexas, um pouco difíceis, mas vocês podem assistir a aula, ficar gravada lá de novo, e podem estar se aprofundando nisso, tá? Então, vamos aqui, ó. Amigos, para quem é instrutor bíblico, olha, se você não tem essa obra aqui, eu vou aconselhar você, tá bom? Essa obra aqui vai apresentar as nossas 28 crenças. Se você é instrutor bíblico, você precisa ter uma obra dessa em casa. Você precisa ler essa obra, tá certo? Essa obra aqui é imprescindível. Agora veja, o Nisto Cremos. O que o Nisto Cremos fala quando é a nossa declaração de fé? A nossa declaração de fé como adventistas a respeito da palavra de Deus. Diz assim, eles traduziam essas revelações em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que ela se acha revestida, mas ainda assim aquele era o testemunho de Deus.
os homens, não as palavras, foram inspirados. Então veja, o que eu disse para vocês, o que foi inspirado? Os homens, não as palavras. Não foram as palavras que foram inspiradas, foram os homens. E na hora que o homem escrevia a palavra, ele poderia cometer um lapso de memória, um erro gramatical e etc. Assim como eu. Imagine, se Deus me chamasse hoje para ser profeta, eu vou escrever um texto para vocês em língua portuguesa, é bem possível que em algum momento eu vou cometer um erro gramatical de língua portuguesa. Entendeu? Isso é natural. Uma outra citação. Genuína inspiração não oblitera a individualidade, a razão e a integridade, nem a personalidade do profeta. Ou seja, a inspiração não tira a personalidade do profeta. Se o camarada tinha uma linguagem mais voltada para o campo, ele vai continuar com uma linguagem voltada para o campo. Se ele tinha uma linguagem mais científica, mais rabínica, como era o caso de Paulo, ele vai continuar com essa linguagem. E para finalizar essa parte, eles podiam expressar os mandamentos de pensamentos, ideias, interesses de Deus em sua linguagem e estilo. Torna-se evidente tal fato quando observamos a variedade de estilos e termos que aparecem nos vários livros da Bíblia. Trata-se, na verdade, de um reflexo da educação e cultura dos vários autores. Certo? Então nós fechamos o primeiro tópico, que é inspiração. Queridos, ficou alguma dúvida sobre isso? Ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nenhuma pergunta? Podem perguntar, não tem problema. Você quer falar? Não, pode. Só um comentário. A Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano. Exatamente, isso mesmo. Exatamente. Querido, se alguém tiver alguma pergunta, não fique com vergonha, pode fazer. Tiago, mas quando na Bíblia fala, por exemplo, assim, toda escritura é inspirada por Deus, aí está fazendo uma referência a quê? Aí, essa pergunta é muito boa. Ele está fazendo uma referência somente aos livros da Bíblia hebraica, ele não está falando do Novo Testamento. Na época de Paulo não existia a Bíblia hebraica. Esse daqui é um ponto que ele é um pouquinho cabeludo. E eu vou tentar responder de forma bem simples. Quando Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e Pedro diz que eles foram impelidos pelo Espírito Santo, eles estão se referindo à Bíblia hebraica, ao chamado Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Não havia outra escritura na época deles. Agora veja, a partir do momento que os autores do Novo Testamento eles começam a usar a Bíblia hebraica, começam a basear toda a sua fé na Bíblia hebraica, eles são chamados pelo Espírito Santo para escrever, a igreja e eles mesmos começam a reconhecer os escritos de uns dos outros como sendo inspirados. Então, por exemplo, Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 a 18, quando ele cita Paulo como escritura. Paulo cita Lucas como escritura. Então eles começam a citar uns aos outros como escritura, certo? E aí, com o passar do tempo, isso vai ser aceito como Bíblia. E, inclusive, eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente, quando eu for falar sobre a seleção dos livros bíblicos. Por que nós temos os livros que nós temos na Bíblia e nós não temos outros livros na Bíblia? Porque, por exemplo, tem o livro de Judite. Por que o texto de Judite não faz parte da Bíblia? Por que só esses 66 livros que nós temos aqui fazem parte da Bíblia e outros não fazem? Nós vamos lidar com essa questão um pouquinho mais para frente aqui. Certo? Mas, inclusive, é um argumento que algumas pessoas lançam, dizem assim, mas veja, o Paulo escreveu uma carta que foi lá para a igreja de Corinto. Paulo escreveu uma carta que foi lá para a igreja de Corinto. Como que uma carta se torna a palavra de Deus? É esse questionamento. E, aparentemente, esse questionamento ele é bastante válido. Porque, veja, eu escrevo uma carta para a igreja de Araguari. Como que isso mais tarde se torna Bíblia e se torna a palavra de Deus? Aparentemente faz bastante sentido. Agora, veja, nós precisamos ponderar que mesmo na Bíblia hebraica, nem todo profeta, quando ele escrevia, ele tinha consciência absoluta que ele estava escrevendo Bíblia. Ou será que Moisés, quando ele escreveu o livro de Gênesis, ele tinha certeza absoluta que aquilo seria a Bíblia que nós temos hoje nos nossos dias? Queridos, nós temos que entender uma coisa. O homem, por mais sábio que ele seja, ele não está muito à frente do seu tempo. Mas eles eram inspirados. Tudo bem, eram inspirados, mas como nós vimos, a inspiração também não tira a consciência da pessoa. O profeta, muitas vezes, ele falava coisa que ele mesmo não entendia. Um exemplo é Daniel. Daniel escreve o capítulo 8 e ele fica o quê? Ele fica doente, ele não entendeu o que ele estava falando. E ele morreu sem entender, porque Deus disse assim, Daniel, fica tranquilo aí, que isso daí é para lá para frente, para dias muito distantes. E Daniel descansou sem entender o que ele tinha escrito.
Então, nem tudo que o profeta escrevia, ele necessariamente entendia. Aí surge um conceito no mundo cristão que é o chamado sensu suplenio. O que é o sensu suplenio? É um sentido superior. É o seguinte, o Espírito Santo ele inspira o profeta, vocês já aprenderam, o profeta escreve. Veja, o profeta ele não entende essa mensagem em toda a sua magnitude, mas mais tarde vem um outro profeta que é tão inspirado quanto ele, e ele olha para o texto e ele vê esse sentido superior. Um exemplo, Isaías capítulo 7, quando fala da virgem. Isaías capítulo 7, quando fala da virgem. Existe um grande debate, Isaías capítulo 7, verso 14, quando fala da virgem, está se referindo a uma profecia relacionada ao nascimento virginal de Jesus ou era de uma virgem daquela época. Possivelmente alguns pensam que o filho que iria nascer era o rei Ezequias. É bem provável que fosse o rei Ezequias. Mas veja, o profeta Isaías ele recebe uma mensagem para ali, para aquele momento. O profeta que vem mais tarde, ele tem o quê? Ele vê esse senso suplenio, ele vê esse sentido superior. Ele aplica o texto. Um outro exemplo que eu poderia dar bem simples. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando diz assim, do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Quando você lê Oséias capítulo 11, versículo 1, a única interpretação que você vai encontrar ali é que o filho é Israel quando saiu do Egito. Não tem outra interpretação quando você lê ali. Só que Mateus, mais tarde, ele vai escrever para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Aplicando a Jesus quando Jesus saiu do Egito. Mateus foi inspirado. Ele viu algo no texto que o mero leitor, como nós, não vê. E aqui é interessante nós fazermos uma breve distinção bem rápida para nós avançarmos, porque o tempo conspira contra mim. Existe uma diferença entre iluminação e inspiração. Inspiração, o profeta recebe. É esse processo que nós estudamos. O profeta recebe. Iluminação é quando eu e você estamos estudando a Bíblia e o Espírito Santo nos capacita a entender. São coisas totalmente diferentes. Então, eu e você que estamos aqui hoje, nós somos iluminados quando estudamos a Bíblia pelo Espírito Santo. Nós não somos inspirados. Inspiração quem recebe é profeta. Você recebe iluminação, eu recebo iluminação. Portanto, o profeta está num nível muito, muito além do nosso. Não necessariamente em sua natureza humana, mas na revelação naquilo que foi confiado a ele da verdade. Tá bom? Agora, essa parte aqui ela é mais sucinta. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre materiais que a Bíblia foi escrita. Porque, veja, hoje nós vemos esse textinho bonitinho, né? Alguns de nós temos 4, 5 Bíblias em casa e tal, e nós imaginamos que a Bíblia veio assim. Algumas pessoas acham que a Bíblia chegou assim. Não foi assim. Vamos ver aí como que a Bíblia chegou até nós. O professor falecido, o professor Pedro Apolinário, que é o texto, esse texto é da apostila que eu vou passar para vocês, que eu pedi para vocês, se possível, vocês imprimirem para vocês lerem. O professor Pedro Apolinário, ele diz o seguinte: sendo que o papel só começou a ser usado na Europa por volta do século X, antes disso eram usados os seguintes materiais para escrever: blocos de barro, ossos, pedras, tijolos de barro, couro, vários metais, tabuinhas, tá? Cobertas de cera ou de gesso, os tracos, que eram cacos de vasos, tá bom? Então o que acontece? Antigamente não tinha papel. Então hoje nós temos papel, nós temos essa Bíblia bonitinha. Na antiguidade não era assim. Então, por exemplo, aqui nós temos a escrita, o calendário de Gezer, certo? Que é uma escrita hebraica muito antiga, datada, é um calendário agrícola, datado do século 10 a.C. Século 10 antes da Era Comum. Olha como é que era escrito aqui. Tá? Isso daí eles chamavam de paleo-hebraico. Essa escrita. Aqui nós temos a estela de mesa, né? Ou a pedra moabita, como é conhecida também. Que ela está toda escrita aí, ó. Eles escreviam assim, em pedras, tá? Esse aqui é um mostraco, tá? De laquis. É um pedaço de... Isso daqui é um pedaço de vaso, e eles escreveram um texto, eles escreviam cartas, contratos. Na época era escrito assim. Essa daqui é interessante, que é uma bula fiscal da cidade de Davi, datada do 8º século, escrita em paleo-hebraico também. Tá? Aqui você tem a inscrição de Siloé, do 8º século, escrito em pedra. Tá bom? Olha
texto aqui. Esse texto é interessante, porque esse texto aqui é a bênção sacerdotal, de Números capítulo 6, a chamada Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Esse achado aqui, queridos, ele é do 8º século, do 7º século, e ele é escrito em metal. A bênção sacerdotal que nós temos ali em Números, escrita em metal, escrito em um pedacinho de metal de aproximadamente uns 10, uns 90 que está dando ali, né? Então, escrita ali, ó, foi achado, um pedacinho de metal com uma parte da bênção. Então, isso daí, queridos, era o que eles usavam na época, era o que eles usavam para escrever. Agora, também tinha a questão do pergaminho. O pergaminho ela era uma planta que dava ali próximo do Nilo e eles transformavam nisso daqui, ó, e depois escreviam. Papiro, né? O papiro. O pergaminho é o couro. Então, você tem aqui o papiro e você tem aqui depois escrito. Então, ele vira isso daqui e depois escreve nele. Aí o Pedro Apolinário dá algumas informações que vocês podem ler depois sobre isso. E você tem o pergaminho, que era o couro. Veja, o camarada matava um animal, eles comiam um animal, eles preparavam um couro e escreviam. Agora, você imagine o seguinte, queridos, você viver nessa época e você andar com um pedaço de couro. Imagina, hoje nós íamos com a Bíblia na mão. Agora você imagina o camarada vindo com o rolo dele de pergaminho debaixo do braço. Não era assim. Entendeu? Até porque poucas pessoas tinham acesso ao texto sagrado. Poucas pessoas tinham acesso ao texto sagrado. Não era algo tão simples assim. Né? Geralmente o camarada ele escutava no sábado, na sinagoga, ou o filho dele, ele ia para a escolinha na sinagoga durante a semana, ele aprendia o hebraico, aprendia a lei, aprendia do professor ali. E aí ele aprendia da Torá e ele escutava no sábado pela manhã. Por isso que o Apocalipse, quando eles bem abençoados são, né, bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras da profecia. Porque muitos deles... Segura só... Pode falar, fale. E mesmo interessante, assim, que não eram todas as pessoas que tinham, o manuseio era muito difícil, porque um pergaminho podia ter até 12 metros de comprimento. Isso. E não era escrito igual a gente faz. Não. Aqui, ó. Era escrito de cima para baixo. Você aproveitar mais aquilo, porque aquilo era caro. Isso mesmo. Agora você imagina quando Jesus pegou lá Isaías e... Eu vou explicar isso aqui já eu vou explicar isso. Você tá bom de book, né? Você é um cara igual eu, hein? Para abrir aquilo lá, vou te falar. E vocês podem ver, eu até convido vocês a olharem, pesquisar a leitura da Torá na sinagoga. Dê uma olhadinha no YouTube, vocês vão ver, é muito legal como que eles vêm. Eu vou mostrar aqui um rolo da Torá, como que eles fazem com o rolo, ele vem segurando aqui, faz a chamada aliá, a subida, para ler o rolo da Torá. É muito interessante. Então ele é escrito em couro, né? Dessa forma aqui, tá? E aí o Pedro Apolinário faz um comentário. Também tinha o chamado palimpsesto. O que é um palimpsesto? O palimpsesto é um documento que já tinha sido escrito. O que se faz? O camarada, porque não tinha dinheiro, não tinha condição financeira, ele raspava o material e escrevia por cima outro texto. E às vezes o que estava por baixo era um texto bíblico. E hoje tem esse aqui é o chamado palimpsesto do Efraim Rescriptus, que o que acontece? Imagina um camarada que ele é estudioso, ele tentar decifrar o que está escrito por baixo, porque foi raspado e escreveu outra coisa por cima e ele está tentando decifrar o que está escrito por baixo. Então o pessoal acha que estudar teologia é brincadeira, né? Estudar teologia o negócio é dar nó no cérebro. Bom, vamos lá. Aí tem os rolos, né? Aí já foi escrito, tem um rolo aqui que é o que o Francisco mencionou. Vocês têm um rolo de couro aqui, que vocês estão vendo? Né? O texto escrito aqui em hebraico e você tem um rolo aí, tá bom? E aí como é que fica? Hoje nós temos um texto bonitinho que é dessa forma aqui, ó, tá? Deixa eu passar para vocês. Estão vendo isso daqui? Isso daqui ele enrola para um lado e desenrola para o outro, enrola para um lado e desenrola para o outro. Então, pode falar, irmã. E consegue decifrar o que estava por baixo? Consegue, com muita dificuldade consegue. Com muita dificuldade consegue. Hoje existem algumas ciências, algumas coisas que permitem descobrir. Consegue descobrir o que está por baixo. Veja, isso daqui, queridos, é muito legal porque a Bíblia originalmente ela não tinha capítulo nem versículo. Então hoje nós citamos Gênesis 1, versículo 1. Naquela época não tinha isso daí. Não tinha capítulo, não tinha versículo. O camarada, como é que eles faziam? Aí você deve estar pensando na sua cabeça, mas como é que eles achavam um capítulo na Bíblia? Como que eles achavam uma parte da Bíblia? O que acontece? Você tem a leitura semanal na sinagoga, que é a chamada paraxá, a porção.
E cada porção ela começa em uma parte e ela termina outra. Ela tem um sinalzinho em hebraico, massorético em cima e tem um outro ao final. Que aí você tem a porção. Então o que o camarada faz? Ele desenrola aquela porção, ele lê aquela porção, passa na próxima semana a outra porção, na próxima semana a outra porção. Estou explicando de forma bem simples. E vai, de forma que eles sempre sabem onde é que eles estão lendo e estão estudando. Então é dessa forma que eles faziam. Onde veio o capítulo, veio o versículo, a gente lê aí e está tudo muito tranquilo. Também tem o códice, que aí já é algo que vem depois, que é já a forma de livro. Por exemplo, isso aqui é um códice do Novo Testamento, o códice sinaíticos, tá? Que ele foi achado na península do Sinai, ali no mosteiro de Santa Catarina, em Israel, tá certo? E aí ele tem esse daqui, ele é em formato de livro, tá bom? Escrito em grego em formato de livro. Aqui eu tenho o códice, eu tive a oportunidade de pegar esse códice, que é o códice de Leningrado, que ele é um dos códices mais antigos da Bíblia hebraica, escrito todo em hebraico completo. Esse daqui, ó. Ele é datado do 10º século, entre o 10º e o 11º século da nossa era agora, tá bom? Aí está uma foto dele, olha o tamanho dele aí. É bem grande o códice de Leningrado, tá bom? Agora, então fechamos essa parte. Ficou alguma dúvida sobre esses materiais que a Bíblia chegou até nós? Foram esses materiais que eles iam escrevendo, depois eles iam juntando e iam formando um texto, escrevia no papiro, escrevia no couro e ia guardando. Depois, quando veio o pergaminho, escrevia no pergaminho, enrolava, guardava, e foi assim que através dos séculos a Bíblia chegou até nós. E diga-se de passagem, queridos, isso aqui é um verdadeiro milagre, a Bíblia chegar até nós nos dias de hoje. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Escrevia com o quê? Por exemplo? Ah, isso. Eles tinham os pincéis da época, uns materiaizinhos que eles usavam com tinta na época. No caso da argila, eles pegavam enquanto estava mole e usavam também algo, escreviam, deixavam secar, entendeu? Outros eles faziam com uma cunha e batiam na pedra para escrever. As formas mais diversas possíveis. Tá certo? Mais alguma pergunta? Pode fazer, mano. Irmão, eu penso assim, que como hoje nós temos a Bíblia, né? Uhum. Mas os nossos antepassados, né, da época de hoje, como que a Bíblia foi, como se fala? Ela foi descoberta pelo ser humano hoje, né? Hoje Uhum. Isso daí, ela foi passada de geração em geração. Então, imagine o seguinte, chegou um determinado ponto que o povo judeu entendeu que o que Moisés tinha escrito era a palavra de Deus. Chegou um determinado momento, eles entenderam. Várias vezes, e veio a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor. Chegou um determinado momento, eles viram, olha, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é inspirado, isso aqui é norma. Então veja, a partir daí, tudo aquilo que vem, que é o que eu vou falar depois, por exemplo, todo livro que vai entrar no chamado cânon, que eu vou explicar já, que é a Bíblia que nós temos, ele tem que estar em harmonia com o livro de Moisés. Por exemplo, Josué ele teria que estar em harmonia com os 5 livros de Moisés. E eles vão transmitindo isso de geração em geração, até chegar no período do Novo Testamento, quando Jesus chega, certo? Da mesma forma, os apóstolos, e eles foram transmitindo de geração em geração. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Abre a Bíblia em Colossenses capítulo 4. Olha só que legal. Isso daqui, vocês podem anotar esse versículo aí. Colossenses no capítulo 4. Eu vou ler o verso 15 e o versículo 16. Colossenses 4, 15 e 16. Diz assim. Oi? Misericórdia. Ah, tá tranquilo. 4, 16. Isso. Nós vamos ler o 15 e o 16. Colossenses capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Capítulo 4? Isso, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então está falando de uma comunidade que é hospedada na casa aí, né?
E aí diz assim, verso 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Então o que acontece? Aqui Paulo já dá uma instrução para eles. Ele manda uma carta e diz, seja lida em tal igreja e seja lida em tal igreja. Então as cartas elas iam circulando, as cartas que Paulo escrevia, as igrejas iam lendo. Da mesma forma que as igrejas iam lendo, eles também, na medida do possível, faziam cópias. E uma igreja ficava com uma cópia, a outra ficava com outra. Tanto que hoje nós temos muitas cópias do Novo Testamento, muitos fragmentos do Novo Testamento, certo? E isso ia passando de geração em geração, até chegar na época da imprensa, aí com Gutenberg, onde você tem agora a Bíblia sendo publicada e etc. daí para frente, certo? Então ela vai passando de geração em geração, ok? Respondido? Tá bom. Bom, vamos lá. Agora, uma outra coisa, pode falar. Rapidinho. É só para dar um reforço com relação aos textos bíblicos, né? A Bíblia que nós usamos no nosso segmento entendimento religioso são 66 livros. E existem outros livros, outras versões, como livros a mais, né? Isso. E como entender essa porque também são achados históricos. Isso. É o próximo tópico. Desculpa. Não tem que se desculpar, não. Eu vou responder essa pergunta no próximo tópico. Eu vou passar isso aqui, idiomas bíblicos, e no próximo tópico eu respondo e nós fechamos a palestra. Certo? Então, idiomas bíblicos. Isso aqui é muito importante de nós entendermos, porque a Bíblia não foi escrita em português. Certo? A Bíblia não foi escrita em português. Então, agora é claro, olha, depois o Jânio vai falar para vocês aí alguma coisa aí no final, e o Jânio vai dar uma notícia para vocês. Talvez alguns vão ficar felizes, outros não. Mas enfim. Qual é a dica que eu dou para vocês aqui, como instrutores bíblicos? Tomem as Bíblias mais literal possíveis. Tradução mais literal possível. Vou citar algumas traduções em língua portuguesa. Primeiro, que eu já gostaria de dizer para vocês o seguinte. Toda tradução é uma tradução. Nenhuma tradução é 100% perfeita. Tá? Nenhuma tradução é 100% perfeita. Sempre vai haver um detalhezinho ou outro. Mas você pode ser fiel a Deus com a tradução que você tem na mão. Certo? Então, agora eu vou dar algumas dicas de tradução que você pode ter. São boas traduções em língua portuguesa. Uma que é a que a maioria de vocês tem, João Ferreira de Almeida atualizado. Uma boa tradução. A própria Corrigida Fiel também é uma boa tradução. Bíblia de Jerusalém é uma boa tradução. Tebe também é uma boa tradução. A Bíblia Tebe, a Bíblia Ecumênica. Ela é uma boa tradução. A NVI também, a Nova Linguagem Internacional, também é uma boa tradução. Então, aqui eu digo porque no mercado hoje surgem todo tipo de Bíblia. Todo tipo de Bíblia. Todo ano surgem traduções novas aí que supostamente resolvem problemas que ninguém resolveu no passado. Queridos, o texto que nós temos nessas traduções tradicionais, assim poderei chamar, é um texto que nós podemos confiar. Você pode ser um cristão com qualquer um desses textos. É claro, querido, é claro que à medida que você quiser se aprofundar na palavra de Deus, você também precisa se aprofundar em outras coisas. Você vai precisar conhecer o contexto histórico bíblico, vai precisar conhecer as línguas originais. Isso daí é a mesma coisa. Por exemplo, você vai tomar um banho de rio. Se você vai na beirada, você vai andar. Você precisa saber nadar com água pela canela? Você precisa saber nadar para tomar banho com água pela canela? Não. Agora, se você vai a 5 metros de profundidade, você precisa saber nadar ou não precisa? Então, essa ilustração serve para a Bíblia. Quanto mais você avança no seu conhecimento bíblico, mais você vai ter que se desenvolver. Certo? Então vai chegar um ponto que você vai estudar, você vai ter que começar a estudar contexto histórico, você vai ter que começar a olhar questões de arqueologia, você vai ter que começar a olhar a questão das línguas originais e etc. Então, os idiomas bíblicos originais. A Bíblia, a maior parte da chamada, aí a Bíblia hebraica, conhecida como Antigo Testamento, foi escrita em hebraico, com exceção de algumas partes. Por exemplo, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, versículo 4, até Daniel 7, 28 foi escrito em aramaico. É uma língua muito semelhante ao hebraico, os mesmos caracteres. Então, por exemplo, aqui eu tenho Gênesis 1:1 escrito em hebraico. Nós temos assim, Bereshit bara Elohim. Et Hashamai et Haaretz. Então nós temos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Certo? Então, foi essa a forma que a Bíblia foi
traduzido, foi escrito. Aqui nós temos o texto grego e eu coloquei um texto de exemplo também, que é o primeiro versículo da Bíblia do Novo Testamento grego, que é Lucas, que está em grego, onde nós temos assim, Biblos, Genesos, Iesu, Christu, Huio, Danit. Aí nós temos Huio, Abraão, né, que quer dizer o livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, certo? Então nós temos um texto lá escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego. Na época do Jesus, que Jesus veio, o grego era mais ou menos como se fosse o inglês hoje nos nossos dias. Você sabe que o inglês hoje, você vai em qualquer lugar do mundo, você fala o inglês. Se você falar o inglês, você se comunica. O grego era mais ou menos a mesma coisa naquela época, tá bom? Então agora para nós fecharmos. Então sobre os idiomas bíblicos eu coloquei esse pequeno exemplo. Né? A Bíblia foi escrita nesses idiomas aí. Amanhã ou depois você pode precisar esclarecer alguma coisa para uma pessoa que você está dando um estudo bíblico. Porque às vezes você vai... O que eu aconselho? Se você ainda não conhece o hebraico, não conhece o grego, tenha umas 2 ou 3 traduções boas na mão. Bíblia de Jerusalém, João Ferreira de Almeida e NVI, para você comparar as traduções. Aí você compara, você tem traduções mais literais na mão e você compara. Bom, vamos agora para a última parte da nossa palestra de hoje, os livros da Bíblia. Nós temos a palavra que é chamada de cânon, e diga-se de passagem, essa é uma obra nova que saiu, eu fiz questão de citar ela, que é uma obra nova que acabou de sair do professor Rodrigo Silva, tá? Eu aconselho vocês, é uma obra de introdução geral à Bíblia. Tudo isso que eu estou falando para vocês e muito mais ele vai falar aqui. É uma obra que saiu há pouco tempo e é uma obra bem atual. É uma obra bem atualizada. Uma linguagem bastante atual. Se chama a Bíblia de Aleph a Ômega. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele quis dar uma ideia mais ou menos da Bíblia de Gênesis, da Apocalipse. Tá bom? Muito legal. Um outro livro bem interessante nesse sentido para você aprender essas coisas e aprender muito mais é esse livro aqui, ó. Introdução Geral à Bíblia. Foi do professor Emilson dos Reis. Provavelmente eu acho que o pastor Elton deve ter estudado isso aqui no seminário, né, professor? Pastor. Esse aqui no seminário usa muito, tá bom? Seminário de Teologia. É uma outra obra, são 2 obras que eu recomendo para vocês se aprofundarem no assunto, além da apostila aí que eu vou passar para vocês. Certo? Então, para finalizar, a Bíblia, né, nós temos a palavra cânon. Cânon, que significa régua ou vara de medir, né? Que vem também a indicar aí regra. Então, quando se usa a palavra cânon, quando nós falamos cânon da Bíblia, cânon das Escrituras, nós estamos falando dos livros autorizados da Bíblia. Os 66 livros que foram considerados como inspirados. São considerados como inspirados. São considerados livros que Deus deu. Aí o que acontece? Entra na questão que o irmão disse. Tem outros livros que não estão na Bíblia. Então, por exemplo, e até vale esclarecer uma coisa, porque tem algumas pessoas que acham que os livros a mais que tem nas Bíblias católicas, nas traduções católicas, os chamados livros apócrifos, ou deuterocanônicos, como também são chamados, foram criados pelos católicos. Não foi criado por católico, tá? Esses livros aí foram escritos no chamado período intertestamentário, que é um período de 400 anos entre o último profeta ali, que foi Malaquias, e a chegada de Jesus, mais ou menos, tá? Um período de 400 anos que nós chamamos de período intertestamentário. Então, por exemplo, você vai ter o livro de 1ª e 2ª Macabeus, que foi escrito aí por volta de 100, 150 a.C. Assim, você também vai ter o livro de Enoque, você vai ter outros livros aí. Esses livros são importantes? São importantes. Eles não são livros que eles podem ser usados para defender doutrina, mas são livros que te ajudam a compreender o contexto histórico da época. Então, por exemplo, o livro de 1ª e 2ª Macabeus, ele narra um período ali, um pouco antes de Jesus, ele conta histórias de um período um pouco antes de Jesus, que você não vai ter em outras fontes. Você pode ter até uma citação de José ou outra, mas às vezes é até citando o próprio livro de Macabeus. Então, ele tem valor o quê? Histórico, ele não tem valor para a doutrina, mas ele tem valor histórico, como uma fonte histórica, como qualquer outro livro histórico, certo? Como um livro qualquer que é histórico, ele não foi inspirado. Na época,
os sábios judeus, eles usavam a expressão os livros que mancham as mãos e os livros que não mancham as mãos. A ideia é mais ou menos a seguinte: se você tem um livro que ele é sagrado, ao você tocar nele, ao você ter contato com ele, ele mostra que você está sujo, que você está com pecado e etc. Coisas dessa natureza, tá? De forma bem simples. E, então, o livro que não é inspirado, ele não te mostra essas coisas. Então, os chamados livros sagrados, livros que foram inspirados e que compõem a Bíblia, são chamados livros que mancham as mãos. Tanto é que, se você olhar aqui para vocês entenderem uma imagem, vocês estão vendo por que ele está lendo com essa coisinha aqui na mão? Vocês estão vendo? Ele não está com... Para não tocar no papel? Exatamente, para não tocar no texto. É um texto que mancha as mãos. Por isso que ele está lendo, aqui é um rabino lendo o texto. Por isso que ele usa ali, ele usa aquele coisinho e ele não toca no texto, ele fica lendo daqui. Tá bom? Vocês já conseguiram compreender mais, vocês veem que até para compreender uma imagem é necessário conhecer, né? Em história, quando a gente estuda, na faculdade de história, quando a gente estuda os textos ali, os quadros, os desenhos, você tem que entender todo o contexto para entender o que os elementos significam. Bom, vamos avançar aqui para nós finalizarmos. Então, eles eram conhecidos como livros que mancham as mãos. Nós consideramos que o cânon da Bíblia hebraica, o cânon, quando nós falamos de cânon, nós estamos falando dos livros que compõem o chamado Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Tá bom? Esses livros, esse cânon, ele foi concluído no período de Esdras e Neemias. Período de Esdras e Neemias. Então, no período de Esdras e Neemias foram aqueles que fecharam o cânon. Foi com eles que se fechou o cânon. A partir daí, não tem mais livro inspirado. Tanto que, para título de curiosidade, por exemplo, por que os livros apócrifos eles recebem o nome os livros deuterocanônicos, eles recebem o nome de outros escritores. Por exemplo, você tem o livro de Enoque que recebe o nome de Enoque. Por quê? Porque dentro da tradição judaica eles acreditavam que a inspiração tinha cessado já, no quarto século. Eles achavam que a inspiração tinha cessado, o cânon já estava fechado. Então veja, o camarada receber reconhecimento com algo que ele estava escrevendo, o que ele tinha que fazer? Tinha que colocar o nome de um autor que viveu anteriormente. Então ele colocava o nome, aí você tem os apócrifos e você tem os pseudepígrafos, né, os falsos escritos. Que são o quê? São textos que alguns deles levam o nome de pessoas que viveram anteriormente. Por isso que você tem o Apocalipse de Esdras, você tem o texto de Enoque, e você vai ter outros textos. Por quê? Porque eles colocavam o nome de personagens dos tempos bíblicos. Por quê? Porque dentro da tradição judaica se entendia que a inspiração já tinha cessado já. Então o cânon, os textos, eles já estavam concluídos desde o período de Esdras e Neemias. Se não me falha a memória, quem diz isso é o J.J. Collins, tá? Se não me falha a memória, quem diz isso é o J.J. Collins na Imaginação Apocalíptica. Bom, agora, vamos passar para o Novo Testamento para nós fechar, para nós arrematar a questão do Novo Testamento.